Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar acerca das fases de uma onda pandêmica. São 6 as fases. E quando eu falo onda pandêmica, a gente vai entender que é uma onda, né? Que é uma pandemia, como é que ela se deu. Na fase 1, eu tenho a fase da investigação, que é quando eu tenho o primeiro caso. E aí, epidemiologicamente, já se inicia monitoramento e investigação desse caso. E nessa fase, a gente consegue identificar a avaliação, é feita uma avaliação do risco. Então, que doença nova é essa? O que é que ela traz? Quantos casos nós já temos? Que risco que ela traz? Então, eu tenho isso aí na fase 1. Na fase 2, eu tenho o reconhecimento. Então, reconhecer, conhecer, né? Então, na fase 2, eu vou ter o aumento do número de casos, que era incipiente na fase inicial. Agora, eu já tenho o aumento do número de casos. Já fiz a identificação e já preciso, nesse instante, entrar com ações de saúde pública. E que ações são essas? O controle e o tratamento. Tenta-se fazer um controle desse surto, que até então ele é surto nessa fase, e que tratamento que vai ser ofertado. Existe tratamento medicamentoso, não existe medicamento específico. Esse é feito nessa fase do reconhecimento. Na fase 3, nós temos a iniciação. Quando você tem a caracterização da pandemia, porque a pulverização do número de casos ultrapassou continentes, você já tem em todo o mundo casos dessa pandemia, que era um surto anteriormente, lá atrás. Então, você já sabe que ela passa de pessoa a pessoa e ela se espalha de forma sustentada. Significa que ela está se espalhando continuamente. Não há uma redução, não há um espaço onde você não tenha caso. Então, um país que não tinha caso ontem, hoje já começa com... Você já se identifica um caso naquele país. Essa é a forma sustentada. Vai se proliferando. Na fase 4, você tem a aceleração. O próprio termo, a aceleração, ele já traz para a gente o que é que se trata nessa fase. Que é quando você tem a curva epidemiológica ascendente. Você contém essa curva epidemiológica, ela só cresce, ela ascende. E você tem, nesse instante, que ampliar as suas ações de saúde pública. O que antes eu tinha lá só como controle do surto inicial, lá na ação de reconhecimento, e um tratamento local, hoje eu tenho como ação de saúde pública evitar o contato entre as pessoas. Se eu já consegui identificar que é uma pandemia, se eu já consegui identificar que ela passa de pessoa a pessoa, então essa ação de saúde pública ela já entra fechando cinemas, shopping, suspendendo as aulas, as pessoas, orientando as pessoas a ficarem mais tempo em casa, onde você tem a orientação das quarentenas, nessa fase da aceleração. E o objetivo, ele é muito claro, é reduzir essa propagação. Se eu sei que ela passa de pessoa a pessoa, eu vou evitar aglomeração, eu vou evitar encontros de pessoas, muitas pessoas no mesmo ambiente, que aí na hora que eu facilito esses encontros, como jogos de futebol, como áreas de alimentação em shopping, missas, ambientes onde tem muita gente, então vai facilitar essa propagação. Então, daí os nossos gestores, com uma ação de saúde pública, ele já traz esse impedimento legal para evitar essa propagação. Depois disso, nós vamos entrar para a fase da desaceleração. Eu tive aquele pico, subiu bastante, agora vai começar a diminuir. Quando eu diminuo o número de casos, eu continuo com o monitoramento, agora eu vou passar a reduzir as ações de medidas não farmacológicas. Reduzir não é tirar todas as ações, a gente vai começar gradativamente a reduzir essas ações. E por fim, na fase 6, que é a fase da preparação, onde você já sabe o que é, já reconhece aquela situação. Então, olha, chegou, já estou preparada, que é o que nós chamamos de fase de preparação, e já se diminui nesse instante, diminui o número de casos, e é quando é encerrado a pandemia.
Só depois de encerrada é que aqueles espaços onde houve uma ação de saúde pública com o objetivo de reduzir a propagação é quando isso é impedido. Então, para concurso, eles podem trazer para a gente que na fase da desaceleração, as pessoas podem voltar à rotina. As lojas podem abrir, os shoppings, tudo pode voltar ao normal e ainda não pode. Só haverá essa liberação depois na fase da preparação. E nós vamos encerrar a nossa aula de hoje dizendo que essa pandemia ela só vai ser encerrada quando o número de casos dessa doença ela for igual a um caso comum. Então, se era uma doença que não existia, hoje ela só vai deixar de ser pandemia quando você não tiver ou quase nenhum caso. Se tiver praticamente zerado um caso ou outro, é quando você vai encerrar a situação de pandemia. E dizer que nós trabalhamos muito, a mídia tem trabalhado muito as transmissões internacionais. Né? Nós estamos em março de 2020 e estamos vivendo uma pandemia do coronavírus e na mídia a gente escuta muito o que é a transmissão internacional. Mas para concurso nós precisamos trazer mais 2 tipos de transmissão, que é a transmissão local e a transmissão comunitária. Na transmissão local, há a possibilidade do rastreio epidemiológico. Então, eu sei exatamente quem foi a pessoa que chegou de um estado para outro, de um país para outro, e aí essa pessoa que eu tenho hoje doente, de quem foi que ela pegou, como foi que houve essa contaminação. Há possibilidade de se fazer esse rastreio na transmissão local. Na transmissão comunitária, perde-se totalmente o poder de rastreabilidade. Onde você estiver, onde tiver uma pessoa ou outra, corre-se o risco de ter contaminação, porque não há mais condições epidemiológicas de se rastrear. Vamos encerrar dizendo que quarentena não é férias. A quarentena, ela evita o pico da curva epidemiológica das doenças pandêmicas. Sigamos estudando. Conto com seu like, conto com sua inscrição e lhe aguardo nossa próxima aula.